Olá, eu sou a Lígia Porchat, sócia e gestora da Athena Capital. Vim aqui para mais um Athena Talks hoje, dia 3 de junho de 2025, para comentar os resultados do mês passado, de maio, e também um pouco da nossa visão sobre o mercado atual e perspectivas. Vamos começar? Na tela, como sempre, os nossos fundos e o resultado. O Tapir, nosso fundo de liquidez diária, teve um resultado esse mês excelente, 1,20%, quase 106% do CDI. E no ano, a gente está se aproximando a 104% do CDI. O Yield D30, 1,23%, um resultado superior ao Tapir, mas ele é liquidez D30, aí representando acima de 108% do CDI, e no ano também 108,7% aproximadamente do CDI. E o nosso fundo previdenciário, 106,6% do CDI, 1,21% de rentabilidade no mês, e no ano se aproximando na casa dos 105% do CDI. O grande destaque que eu quero trazer esse mês para vocês, eu acho que é a consistência dos nossos primeiros 5 meses de resultado do ano. E por que eu quero comentar isso? Porque eu acho que é principalmente esse mês de maio particularmente importante. Vocês devem ter notado que algumas gestoras, alguns fundos não tiveram resultados tão satisfatórios esse mês, não da Athena, eu me refiro à indústria. E a gente já tem observado algumas empresas com uma certa dificuldade financeira, com os seus papéis negociando com taxas muito abertas. Eu vou até fazer esse destaque um pouco mais para frente, mas o que eu sempre trago aqui para vocês é que mais importante do que a gente está num primeiro quartil de retorno sempre, focar em rentabilidade, em altos retornos, é a resiliência e a consistência dos nossos resultados. E eu acho que a gente já passou pelos primeiros 5 meses do ano e, novamente, trazendo aí esse olhar para a resiliência e a consistência dos resultados, que no final do dia se traduzem na baixa volatilidade, né? Da gente não ter os tropeços na cota, os solavancos. E um destaque que vocês podem ver na tela, trazendo como algo diferente esse mês, é o papel de V-Rental, né? Uma empresa aí de máquinas e locação de equipamentos e máquinas, né? O papel agora está negociando a CDI mais 32. Então a gente vê uma abertura absurda, e isso, né, é um dos papéis que algumas gestoras têm, que pode ter aí contribuído para essa atribuição de performance negativa. Um outro papel que eu trago aqui para você, e eu estou trazendo 2 papéis aqui como mero exemplo, mas houve outros casos neste mês de maio de abertura de negociação de taxas, né? Esse outro é a Liga Telecomunicações, CPTM15 aí na tela para vocês. Ele também é um papel que está negociando aí a CDI mais 35%, representando aí praticamente 57% do par nesses patamares. Então são papéis que claramente, né, houve abertura, que está em dificuldade financeira. E o que eu quero trazer aqui, chamar a atenção, é para o risco de crédito, né, que no final do dia nós somos uma gestora de crédito e o nosso foco tem que ser sempre em receber o dinheiro de volta das empresas que a gente empresta, porém o meio do caminho também importa, né? Tentar trazer, além de tudo, baixa volatilidade nas cotas. É por isso que eu comecei o Athena Talks esse mês, chamando a atenção para esse fator, né? Dos nossos resultados, mais um mês de consistência e resiliência. Inclusive, um CDI, nesse patamar que a gente está no nível atual de CDI de em torno de quase 15%, né, 14,75%, a gente está conseguindo obter retornos no yield, se aproximando a 110% do CDI, são retornos extremamente elevados, sendo que a gente está superando em muito a inflação e com baixa volatilidade. Então eu acho que é a combinação que a gente mais deseja, né? Nem sempre é possível, claro, a gente viu dezembro do ano passado, a gente também sofreu, tivemos aí resultados não tão bacanas, né, tão satisfatórios por conta daquela mega abertura que a gente teve em dezembro, e faz parte do jogo isso. E aí naquele mês, o que eu chamei a atenção? Que a gente estava tranquilo com o risco de crédito das carteiras, que a gente estava passando por um momento de volatilidade, que também não é bacana, mas foi uma abertura extrema no mercado, mas aí o nosso foco vai para o crédito. Ok, estamos passando pela turbulência, mas vai dar certo porque a gente está confiante nas empresas que a gente empresta. Quando acontece algo, como agora o mês de maio, onde a gente começa a ver nomes
que a abertura é extrema, empresas com dificuldade financeira, aí a gente já entra em outro patamar de discussão, que é a empresa vai pagar de volta, a perda é permanente, a gente não está falando de marcação a mercado, não estamos falando de volatilidade, estamos falando de ter o dinheiro de volta. E aí é o que mais nos preocupa. Mas aí eu trago aqui a boa notícia, é que a gente está muito tranquilo com a nossa carteira, não temos nenhum papel desses que do mês de maio estressaram, não somente esses dois, teve outros papéis que houve abertura significativa, traduzindo aí numa dificuldade financeira e um potencial evento futuro, a gente não sabe como é que é o desenrolar, mas que a gente não tem esses papéis na carteira. Inclusive, todas as debêntures que a gente traz aqui, a gente está bem tranquilo com o desenrolar e até a geração de caixa, nível de alavancagem e o desempenho financeiro até aqui. Vamos relembrar. 2, 3 meses atrás eu comentei aqui no Athena Talks de Movida. Comentei que muita gente perguntava o que está acontecendo com a empresa, que também houve uma abertura, né, no final do ano passado, outubro, novembro, dezembro, janeiro desse ano, inclusive nos últimos em 4, 5 meses, o papel ficou estressado. O papel chegou a negociar em CDI mais 7,20 Movida. Não no patamar desse 35 que eu trouxe agora no começo do Talks. Mas 7,20 também é relevante, né? Também a gente sentiu. Agora eu trago na tela Movida, comentando que após a divulgação dos resultados do ano passado e do primeiro trimestre, o papel já está se acomodando. Olha lá, move 34 na tela para vocês. Vamos observar, em janeiro 20, é um papel longo, né, de Movida, que já é uma emissão antiga. Olha como ele negociou lá em 2020, na abertura da pandemia. Depois em 2023, com caso Americanas, e agora dezembro mais recente, o papel negociou a quase 7 e pouco, e agora já está se acomodando no 4,12. Uma pergunta, 4,12 é bom? Já é suficiente? E aí, o que a gente entende para frente? Eu acho que ainda tem espaço para fechar, né? Mas aí estamos acompanhando. Ainda é um patamar elevado quando a gente considera os spreads atuais de mercado de crédito, né? Mas já não é aquele estresse que a gente teve em dezembro. Então é o que eu comentei com vocês 3 meses atrás. O papel estressou, a gente estava com uma visão tranquila, acompanhando de perto a empresa, mas agora o papel já começa a refletir essa melhora e essa entrega de fato no resultado que a gente estava confiante. Outro papel de Movida para a gente ter na tela, MVLV19. Olha como o papel estressou também. Em janeiro 23, é óbvio, né? Por causa de Americanas, a gente vê uma montanha, né? E em dezembro explodiu, perto também de 7,20. E agora a empresa já negociando essa emissão, né? MVLV19 a patamares de 5,51. Então, está acomodando. Ainda enxergo espaço para mais fechamentos daqui para frente. Até porque, gente, a duration, né, que é o prazo de vencimento dessa dívida ajustado pelos cupons, ela está muito curta desses papéis. Então, tanto a MVLV19 quanto a 34 são emissões de menos de 2 anos de duration. Então, elas são mais curtas à medida que o tempo passa. Em tese, tem que ir voltando para a taxa de emissão dessas emissões, né, para as taxas que eles foram emitidas. E então a gente enxerga que tem muito espaço ainda para futuros fechamentos. Concluído Movida, eu inverti, né, o Talks desse mês. Normalmente eu começo falando do mercado. Dessa vez eu comecei falando de algumas empresas, trazendo na tela para vocês. Então, já que eu inverti, vamos colocar a curva DI agora futura, que eu acho sempre importante acompanharmos, porque é ela que dita, né, os spreads de mercado, os nossos mercados, inclusive ela dita até a renda variável, a nossa bolsa. Então, na tela, o que a gente observa? O que eu chamo a atenção esse mês é uma coisa curiosa. A gente sempre traz 3 datas. Hoje, que é o fechamento do mês anterior, né? Porque hoje é dia 3 de junho. O hoje, que está na legenda, é dia 31 de maio. Então, a gente traz o hoje, uma semana atrás e um mês atrás. E o que chama a atenção, se vocês observarem nesse gráfico agora, esse mês? Que os 3 eles estão iguais, eles estão próximos, né? Normalmente a gente tem desvios das datas, né? E dessa vez, o que a gente observa é que não teve tanta volatilidade na curva. É isso que eu acho que é o que mais chama atenção. A curva longa está aí na casa do 13,7, né, de DI,
E a curta também, ela tá um pouco flat, né, a curva. A curta que tá alta, continua nesse 14,75, refletindo essa Selic mega alta, mas o mercado está, de alguma maneira, precificando uma redução da taxa de juros, né, uma inversão do ciclo, já começando no início do ano que vem. O mercado não está precificando que vai continuar indo para 15, 16, 17, como estava alguns meses atrás. Se vocês me perguntarem o que a gente acha, essa pergunta, né, é pergunta de ouro, sempre para onde vai o câmbio, para onde vai o CDI, para onde vão as variáveis macroeconômicas, a resposta que eu sempre dou é: eu não sei. Eu não sei para onde elas vão. O que eu sei e o que nós tentamos fazer é trabalhar com os preços que a gente tem hoje no mercado, esse foco muito mais na precificação correta de hoje. Que ciclo do mercado nós estamos? E se o preço dos ativos que a gente coloca para a carteira, eles estão nos preços adequados. E mesmo dívida tem preço, gente. Só que a gente fala muito em taxa, né? Taxa, spreads. Mas se os spreads estarem apertados como estão hoje, vamos traduzir para preço? O que significa? Que o preço está caro, né? Em bolsa é muito intuitivo isso. A bolsa está cara, então eu saio da bolsa. Ou eu minimizo a bolsa. Dívida também está cara. Então o que a gente faz? A gente aumenta o caixa das empresas, dos nossos fundos, a gente aumenta o caixa, a gente encurta a duration, a gente reduz um pouco o carrego do fundo, sim, que é o retorno do fundo. Por isso que eu falei no começo do Talks que nós não temos compromisso em estar no primeiro quartil sempre, ser os melhores em retorno sempre. O nosso objetivo é, primeiro, não quebrar. Primeiro que as empresas paguem de volta, para não ter uma liga na carteira, para não ter um re-rental na carteira. Tentar evitar esse tipo de confusão, porque isso sim gera um valor, é um detrator de valor, né, para os nossos fundos. A gente quer tentar ao máximo fugir dessas empresas que eventualmente podem ter tropeços no meio do caminho. Claro que a gente pode errar também, né? A gente tenta fazer o melhor possível, ter processos de riscos que minimizem, né, o investimento nessas empresas que podem dar problema, mas a gente tem consciência que a gente está sujeito a erro. Mas a gente tem dupla contagem, vamos dizer assim, double checks, processos de contingenciamento, duplicidade, rating interno. Então a gente tenta fazer que os nossos processos sejam tão rigorosos que a gente, no meio do caminho, evite essas empresas para que a volatilidade a gente também consiga ser minimizada, né? A gente quer mostrar resiliência de resultado, não passando e fugindo, como a gente fugiu de Americanas, de Light, Unigel, todas aquelas de 2023 e todos os anos que a gente vinha, desde que a gente vinha operando, e agora esses dois exemplos ou mais que estão acontecendo esse ano. Então, para fechar essa parte de mercado, foi um mês com um pouco menos de volatilidade nesse sentido do mercado, marcação mercado, porém com casos de crédito aí pipocando nos mercados, nas telas que a gente veio observando. A gente conseguiu, por isso, ter um resultado consistente, é por isso que eu comecei falando, a gente ficou muito feliz com o resultado desse mês. No crédito, a gente está muito tranquilo, com uma posição inclusive de debêntures total da carteira na mínima histórica. Dependendo do fundo, né, varia bastante, mas a gente está de 15% a 20% de debêntures como classe, é muito baixo isso, por isso que a gente está com pouca vol. A gente está com FDICs em maior quantidade, mas muita letra financeira de banco de qualidade e muito caixa nas carteiras. O carrego, eu acho que para o nível de risco que a gente tem nas nossas carteiras, ele está elevadíssimo, inclusive. Poxa, fundo de liquidez diária, nós estamos com carrego na casa dos 104% do CDI. Maravilhoso, o CDI está altíssimo, com baixa vol. Fundo de liquidez de 30, buscando aí 110 nós estamos aproximadamente. Também acho que está muito adequado, né? É uma liquidez baixa ainda, 30 dias, mas sem ter tropeços no crédito. E os nossos fundos previdenciários na casa dos 105, tá o carrego do ano. Né? Esse mês a gente foi até melhor do que isso, mas a gente está buscando o risco, né, que a gente entende que é para correr, em torno dos 105 a gente tem conseguido achar ativos. Então está um risco super baixo para todas as carteiras. E o nosso FII Infra, não podia deixar de mencionar, foi mais um mês que a gente ficou muito satisfeito com o retorno, que a gente ainda não pode comentar, porque ele não completou 6 meses, mas que eu convido novamente a vocês olharem ferramentas para ver o desempenho do nosso produto. Esse é um produto mais volátil, claro, porque ele é uma duration mais longa, mas, de novo, nosso foco é sempre olhar do crédito. A gente está muito feliz com a carteira de crédito para que o meio do caminho, que é a volatilidade, esse vai ter um pouco mais de vol, claro, né, com a duration 6, média dos ativos, mas que no tempo ele traga uma consistência também de retornos na linha de todos os produtos aqui que a gente tem na Athena. É isso, pessoal.
Esse foi mais um Athena Talks. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Nos vemos mês que vem.